Olá, boa noite. Vamos começar já já a nossa live. Estamos entrando ao vivo agora. Vou deixar o pessoal ir chegando. Vamos nos aproximando. Vai começar a nossa jornada. Boa noite para quem for entrando. Oi, Thay. Boa noite, oi, Angra. Vamos só dar uns 2 minutinhos aí, 1 minutinho. Quem for chegando pode ir dando oi, pode ir falando. Gente, eu acabei de sair dos meus atendimentos e vim correndo para cá para falar com vocês, pra gente ter esse bate-papo que vai ser muito bacana, que hoje é o início da nossa jornada da fidelidade, em que a gente vai aprender muita coisa juntos, juntas. A gente vai aprender muito sobre o que significa fazer parte de uma relação. A gente vai aprender muito sobre as coisas que a gente precisa prevenir. E hoje vocês vão também me conhecer um pouquinho melhor. Oi, coloquem os nomes de vocês aqui. Oi, Vanessa, obrigada. Vão colocando os nomes de vocês aqui. A Tailane tá dizendo, vamos enviar o aviãozinho para os amigos que precisam estar aqui. Isso mesmo. Mandem aí para os amigos. Tem gente que está se organizando para chegar. Vão mandando para os amigos para que a gente consiga iniciar todo mundo junto. Oi, Daniel. Oi, Elaine. Estamos começando a nossa live. Então, gente, a gente não pode demorar muito, porque tá chegando já os 2 minutos que eu disse que a gente ia esperar. A gente não pode demorar muito, porque a gente tem, né, um tempinho contado. Oi, Pamela. Oi, Daniel. Oi, Ana. Tu vai já entender, Daniel, sobre o que é essa live. Pra quem tá chegando, que não entende, que não sabe ainda, não tem problema. Pode vir que a gente vai entender juntos. Mas essa live, Daniel, quantos anos você tem? Eu não tô conseguindo te ver direito. Essa live é sobre relacionamento amoroso. Essa live vai ser uma oportunidade da gente aprender o que as pessoas não ensinam pra gente. E vocês vão entender muito a respeito de muita coisa que as pessoas não ensinam pra gente ao longo dessa semana. Tá bom? Vocês vão ter oportunidade de mandar pergunta, então ao longo do que eu estiver falando, pode mandar pergunta, que no final vai ter um momento todo separado pra isso, tá certo? A gente já tá chegando nos 3 minutinhos e eu já vou começar oficialmente. Sejam bem-vindos e à medida que as pessoas forem chegando, a gente vai somando aqui juntos, tá? A gente vai se aprofundando cada vez mais juntos aqui. Passamos dos 3 minutos, então vamos começar oficialmente, porque a gente já começou. Mas então, a gente tá aqui na nossa primeira live, na nossa primeira live da Jornada da Fidelidade. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho melhor da minha história com os relacionamentos. Não vou falar muito sobre a minha história, mas eu acho que é importante vocês saberem por que que eu decidi falar sobre relacionamento e por que eu sou alguma referência nesse assunto, né? Por que as pessoas me escutam, por que as pessoas me procuram e por que eu tenho alguma coisa a acrescentar na história de vocês. Eu vou apresentar para vocês agora, gente, enquanto também a gente está chegando. Oi, Maria Clara, tudo bem, meu bem? Seja bem-vinda. Os outros temas que a gente vai ver ao longo desses dias. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco da minha história e também vou dar uma informação. Aguardem, que tem a ver sobre o que significa um relacionamento, o que é relacionamento, o que não é relacionamento. Tem isso, Paula? Tem isso sim. E eu vou ensinar isso para vocês. E hoje a gente vai ver isso e um pouquinho mais. Amanhã a gente vai falar sobre sobre a mulher que é traída. A gente vai tentar entender um pouquinho melhor os detalhes dessa mulher ou desse homem, tá? Eu nunca gosto de excluir os homens, mas eu sei que a gente vai falar aqui principalmente sobre as mulheres. Mas a gente vai falar muito sobre esse assunto e entender vários detalhes. Por que falar de traição? Por que falar de fidelidade? A gente vai estar falando sobre isso, gente, porque quando a gente fala de relacionamento, a gente também fala de medos, né? E os medos estão relacionados
com um relacionamento amoroso de uma forma que vocês não têm noção. Então, realmente é muito importante a gente falar sim sobre fidelidade, a gente falar sim sobre traição, a gente entender por que a traição acontece, por que um dia uma mulher de repente acorda e olha pra sua vida e percebe que tá sendo amante em um relacionamento. E aqui a gente não vai olhar com olhar de julgamento, a gente vai olhar com olhar de empatia, de buscar entender por que isso acontece, de buscar entender se realmente é porque só gosta, sabe? A pessoa gosta e aí ela vai lá e faz. Né? Vários argumentos do senso comum acabam estando presentes na nossa fala e a gente vai aqui sair do senso comum, trazer uma coisa mais científica, entender em profundidade algumas coisas. No terceiro dia a gente vai falar sobre a cabeça do homem que trai, abre parênteses, da mulher também. Então a gente vai entender a pessoa que trai, a pessoa que tá num relacionamento e age, né, desse modo dentro dessa relação. Por que essa pessoa faz isso? É simplesmente porque quer, porque decidiu, porque foi lá e fez? Ou será que a coisa é mais complexa do que isso? E no outro dia a gente vai falar sobre a mulher que é amante. Nesse dia a gente vai falar somente sobre isso, né, de uma forma mais específica. E no último dia a gente vai discutir sobre os benefícios e malefícios de ser amante ou de trair. Os temas eles parecem estar um casa com o outro, né, um entra no outro, e é assim mesmo. Lembrando que esses temas eles podem ter muitas diferenças. Por quê? Porque vocês vão trazer perguntas pra mim. Tragam perguntas mesmo. Porque à medida que vocês forem trazendo, eu posso ir mudando alguma coisa, eu posso trazer algo nossa, o pessoal quer saber tal coisa, então eu vou trazer pra vocês, tá bom? Nesses dias, não se preocupem. Eu tô aqui pra ouvir vocês e pra buscar trazer aquilo que gera dúvida em vocês e que vai trazer algum benefício. Então a nossa proposta aqui é conhecer os princípios e o que significa fazer parte de uma relação. Quais são os princípios básicos que estão relacionados com fazer parte de uma relação? Quais são os princípios básicos que estão relacionados, por exemplo, com uma fidelidade? Isso tem a ver com uma pura decisão, uma escolha, ou tem a ver com algum trauma, com algum bloqueio? A gente vai entender isso ao longo da jornada da fidelidade. E a transformação que eu quero oferecer pra vocês, ela tem a ver com finalmente viver um relacionamento de verdade da maneira como você quer. Gente, só pra vocês entenderem, hoje, pra não ir muito longe, hoje mesmo atendendo, eu escuto as pessoas fazendo descrições a respeito de que elas querem uma relação, mas quando elas vão descrever a relação que elas querem, elas começam a descrever o básico do que é fazer parte de uma relação. Então eu preciso ir lá como educadora relacional e mostrar, ensinar aquela pessoa que, pera rapidinho, isso que você tá falando como se fosse algo extraordinário é na verdade pura e simplesmente fazer parte de uma relação. E aí a coisa começa a mudar. Então eu quero trazer esse conhecimento para vocês também. O que simplesmente significa o que é fazer parte de uma relação, e eu tô tratando como se fosse, nossa, isso é uma coisa super especial, e o que enfim, fazer essa distinção. Isso muda completamente a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo e com o outro também. E isso permite que a gente finalmente viva o que é uma relação. E eu vou explicar pra vocês daqui a pouco o que é. Eu quero pedir o compromisso de vocês também, de todo mundo que tá aí assistindo. Eu quero que vocês se organizem para assistir todas as lives. Hoje, por exemplo, a gente vai trabalhar coisas que amanhã eu já vou usar o que eu falei hoje para poder construir o que eu vou falar amanhã, né? Eu já vou falar assim, ontem a gente falou sobre isso, e aí vocês já estão sabendo. Então, se programe. Se você não conseguir assistir algum dia, vai ficar disponível por 24 horas só, tá bom? A live. E aí você pode assistir, mas de preferência esteja aqui, porque aí você pode perguntar, você pode trazer sugestões, você pode, enfim, trazer, ter uma outra experiência. A experiência do ao vivo ela é totalmente diferente. Oi Sarinha, oi Thay, oi Camila, oi todo mundo que chegou por aí e que tá por aí acompanhando. Se vocês quiserem, ainda dá tempo de clicar nesse aviãozinho aqui embaixo, compartilhar com amigas, com amigos que precisam saber mais sobre relacionamentos amorosos. E eu quero pedir também para quem não se inscreveu através do link que tá na bio, para que você se inscreva lá no link que tá na bio, para você ser avisado dos horários da jornada, para você não perder nenhum desses momentos que a gente vai construir aqui. Mas então, beleza, eu falei para vocês no início que eu ia falar um pouco sobre... Sara, que pena que a tua internet tá um pouco ruim, mas não te preocupa que vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, você tá falando por conta do compartilhamento, né? Não tem problema, compartilha se der, se não der, fica aqui, porque eu quero muito que você saia transformada desse momento.
Então, gente, a minha história, de onde é que eu saí e onde é que eu tô agora. Eu vou falar isso de um jeito, assim, extremamente resumido. E hoje mesmo eu tava lembrando, né, pensando de novo sobre esse percurso que eu fiz. E eu tava me lembrando de como que desde pequena, mas desde pequena mesmo, desde muito nova, esse assunto dos relacionamentos amorosos me chama a atenção. E duas palavras conseguem resumir bem isso, que tem a ver com curiosidade e com surpresa. Curiosidade, porque sempre me despertou curiosidade esse tema. Eu ficava assim muito observadora, eu observava muito a forma como as pessoas se relacionavam e a forma como as pessoas falavam sobre relacionamentos. Eu sou mulher, como eu acho que dá pra perceber, e desde muito cedo eu escutava muitas mulheres me dando conselhos também, mulheres mais velhas, falando coisas sobre homens, falando coisas sobre relacionamentos, e muitas coisas eu não concordava, mesmo que eu fosse muito nova. E eu falei da curiosidade, mas também tem a parte da surpresa. A surpresa tem a ver com um espanto que eu tinha em relação a coisas que eu via as pessoas fazendo e que eu não conseguia entender por que elas faziam aquilo. Porque pra mim tava meio óbvio que a coisa devia ser diferente. Mesmo que eu não tivesse muita experiência, mesmo que eu não tivesse uma formação, né? Eu era muito nova na época, guria mesmo, mas eu já tinha essa coisa assim de olhar e de ficar surpresa. Nossa, por que essas pessoas se tratam assim? É óbvio que se elas fazem isso aqui, a consequência vai ser aquela. Então pra mim essas coisas elas estavam muito claras. E aí eu tava me lembrando de uma história de uma menina, gente, de quando eu era pré-adolescente. Eu vou contar essa história pra vocês entenderem o que acontecia comigo. Desde muito pequena, as pessoas me procuravam pra me pedir conselhos. Então eu era a pessoa que acabava o horário na escola, batia o horário, e aí eu ficava conversando. Meu pai, inclusive, reclamava muito comigo por causa disso. Eu chegava sempre atrasada, ele sempre me ligava, né? Porque os meus irmãos ficavam me esperando pra gente voltar pra casa juntos. E aí meu pai me ligava naquele celularzinho bem redondinho, assim, na época. E ele me ligava perguntando onde é que eu tava, então mandava um SMS, né? Nessa época a gente ainda usava isso com frequência. E aí eu tava sempre aconselhando alguém, eu tava sempre sendo procurada pra ajudar alguma pessoa. Mas, gente, quando eu era pré-adolescente, quando eu tinha assim uns 12 para 13 anos, eu me lembro de uma menina que me procurava, que essa menina ela tinha uma história muito difícil. Ela tinha passado por coisas muito difíceis e eu não tinha passado por metade do que ela tinha passado. Eu tinha beijado na boca já, mas eu não tinha namorado ninguém. Eu praticamente não tinha feito sexo. Eu era pré-adolescente mesmo e eu não tinha experiência com uma porção de coisas. Mas essa menina, ela me procurava. Ela já tinha namorado com várias pessoas, ela era alguns anos mais velha do que eu. Ela já tinha feito sexo com várias pessoas diferentes, ela já tinha engravidado, ela já tinha abortado. Inclusive, uma das vezes que ela me procurou foi justamente para me pedir conselhos a respeito disso, porque ela estava desconfiando que estava grávida. Então ela vinha falar comigo coisas muito sérias e coisas muito difíceis. E não me perguntem por que ela achava que eu era a pessoa que poderia ajudar ela. Eu, inclusive, era muito julgada, porque as pessoas me viam andando com ela e todo mundo que andava com ela era determinadas coisas. E eu andava com ela, talvez porque, talvez ela andasse comigo, quisesse falar comigo, porque eu enxergava ela, porque eu dizia coisas pra ela que traziam paz, que ajudavam de alguma forma. E assim eu fui me construindo, né? Anos depois, muitos anos depois, eu me formei em psicologia. E quando eu saí da faculdade, eu não fui trabalhar diretamente com psicologia clínica. Na verdade, eu fui trabalhar na área da educação. Eu fui diretora de uma empresa que ofertava pós-graduação. E eu trabalhei algum tempo com isso, nessa área. Até que chegou uma hora que eu decidi seguir mesmo o caminho da clínica e eu tinha que tomar uma decisão. Eu tinha que decidir entre trabalhar ou com educação, de ajudar pais a educarem os seus filhos. Isso também era uma grande curiosidade para mim, era algo que me chamava muita atenção e era uma forma que eu via que era uma forma de transformar o mundo, de ajudar as pessoas a serem diferentes. Eu pensava assim, nossa, se eu ajudar os pais a educarem os seus filhos de uma forma diferente, então as crianças vão crescer e elas vão ser diferentes no mundo, então isso vai ser muito legal. Só que aí, por outro lado, tinha os relacionamentos amorosos. E aí eu pensava assim, nossa, mas antes de vir a criança, muitas vezes vem, né, a relação. E aí eu pensei, bom, por que não trabalhar com essa coisa que eu amo, que me chama tanta atenção e que vai gerar uma transformação que eu achava que era uma transformação maior ainda. Porque muitas das coisas que eu ensinava para os casais
elas vão ser muito úteis e são muito úteis para que esse casal eduque uma criança. É necessário, por exemplo, eu aprender sobre ter vida própria. É necessário, por exemplo, eu aprender sobre amor próprio. É necessário eu aprender sobre o que é amor, para eu conseguir amar alguém do sexo oposto, do mesmo sexo, para construir uma relação. E inclusive também para criar alguém, para adotar alguém, para gerar alguém. Então eu pensei assim, a transformação vai ser maior ainda, eu vou estar trabalhando mais ainda na origem. E aí eu escolhi o caminho do relacionamento amoroso. E hoje eu tenho uma experiência muito vasta na clínica. Desde então eu vim atendendo pessoas, principalmente pessoas com esse tipo de demanda. Acompanhei diversos casais e diversos relacionamentos, pessoas que estavam em situação de desgaste na relação, em algum início de traição, pessoas que estavam, até anotei exemplos aqui, são tantos exemplos, gente, pessoas que estavam sendo vigiadas pelo marido por conta de insegurança da parte dele, ou o contrário, né? Pessoas que nunca se entregam na relação, isso aqui é uma das coisas que eu mais atendo, pessoas que nunca se entregam na relação por conta de medos e de traumas, e falar em medos e traumas estão diretamente conectados com fidelidade, com o que a gente vai trabalhar aqui a respeito do porquê alguém trai, do porquê alguém permanece numa relação assim e porquê que alguém um dia se torna amante. Será que medos e traumas têm a ver? Acabei de dizer que tem, né? E eu vou explicar pra vocês com o tempo como é que isso acontece. Mas eu já atendi muita gente, já atendi mulheres, homens, pessoas do triplo, até do quádruplo da minha idade eu já atendi pessoas mais novas e enfim, isso me deu experiência e condições de escrever livros, de dar palestras, de fazer atendimentos e de ministrar uma jornada como essa da fidelidade. Então essa sou eu. Eu dei um resuminho aqui pra vocês, mas eu acho que deu pra perceber que desde sempre eu fui apaixonada por relacionamentos e desde sempre as pessoas me procuravam por ver alguma coisa em mim que hoje eu consigo entender melhor, mas que eu fui com o tempo lapidando isso cada vez mais. E o que eu quero trazer pra vocês hoje que vai ser revolucionário? Lembra que eu falei, quem viu lá nos stories? Gente, quem não acompanha meus stories, acompanha lá. Eu tô sempre trazendo conteúdo, eu tô sempre trazendo recados, então acompanhem por lá. E eu disse lá pra vocês pegarem uma canetinha, uma folhinha, um caderninho pra vocês anotarem algumas coisas que eu ia trazer. Essa é a hora. Se não pegou, não tem problema, anota na cabeça. Eu sou bem assim, eu gosto de anotar, mas eu também presto muita atenção e começo a gerar mudanças na minha vida a partir disso. E aí o que acontece? O que eu quero trazer pra vocês? O que é relacionamento e o que não é relacionamento? Esse é um conceito, gente, muito básico pra gente conseguir falar sobre qualquer coisa aqui. Quando a gente fala sobre fidelidade, a gente fala que a fidelidade, ou a quebra dessa fidelidade, acaba acontecendo dentro de um relacionamento. Mas a primeira pergunta que muitas vezes eu vou fazer é: realmente esse relacionamento é um relacionamento? Ou essa traição tá acontecendo dentro de alguma outra coisa? O que seria essa outra coisa? Talvez quem me acompanha há mais tempo consiga saber mais ou menos do que eu tô falando, mas eu tô aqui para te explicar isso em profundidade. E se você tem dúvida, pergunta aqui. Vocês já ouviram falar? Alguém já ouviu falar aqui? Se você é novo, não se preocupe que você não vai perder nada. Alguém já me ouviu falar, por exemplo, de que eu sou contra a expressão relacionamento tóxico, relacionamento abusivo? Vocês já me ouviram falar isso? Pois é, essas são expressões que são muito usadas hoje em dia. Relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, a gente usa essas expressões demais. E por que eu sou contra, que eu gostaria que a gente mudasse essa expressão? Porque o que eu costumo dizer é o seguinte: se é abusivo e se é tóxico, então a partir desse momento não tem como ser relacionamento. Não é relacionamento se é abusivo, não é relacionamento se é tóxico, porque relacionamento é uma coisa boa. Relacionamento significa necessariamente que algumas coisas acontecem ali que se não acontecem já não é mais relacionamento. Só que a gente, como sociedade, acaba admitindo isso. Então eu costumo ilustrar algumas conversas que a gente acaba tendo. Olha essas conversas que a gente tem. Por exemplo, uma amiga nossa chega dizendo assim: nossa, o meu namorado, ele tá sendo extremamente ciumento, ele tá me traindo, ele tá quebrando a minha confiança, ele tá me desrespeitando, ele tá me chamando disso e daquilo, e são xingamentos, e aí eu escuto isso e digo, qual é o tipo de coisa que a gente diz?
a gente responde algo no sentido assim de: nossa, esse teu namorado, que absurdo essa relação que vocês estão vivendo, nossa, tá errado, ele tem que mudar. E aí eu costumo dizer assim, nem de namorado eu deveria chamar. Eu sei que parece um pouco radical, mas é necessário essa radicalidade para que a gente mude algumas realidades, a começar a realidade da nossa vida. Então, se alguém fala para você algo nesse sentido, automaticamente, o que a gente deveria dizer? A gente deveria olhar para a pessoa e dizer assim: amiga, olha, eu sei que isso que você está descrevendo parece ser um relacionamento, mas olha aqui o que essa profissional aqui diz do Poderosamente Resolvida. E aí, quando essa pessoa vem aqui, eu vou mostrando pra ela que, na verdade, isso que ela tá chamando de relacionamento, se tem ciúme excessivo, se tem traição. Gente, olha, seguinte, relacionamento monogâmico é monogâmico, né? Relacionamento aberto é relacionamento aberto. Eu posso ficar com outras pessoas, existem regras. Mas quando a gente fala de fidelidade, a gente necessariamente está falando, digamos assim, a gente está falando principalmente sobre um relacionamento monogâmico. Relacionamento monogâmico tem regras e uma delas é a fidelidade. Se você não está interessado em ser fiel, você busca um relacionamento aberto com alguém que deseja viver um relacionamento aberto. É possível um relacionamento aberto dar certo? Isso é uma outra questão. São necessárias algumas coisas a se levar em consideração e a gente precisa respeitar a subjetividade de cada um e a escolha de cada uma dessas pessoas. Mas, se eu topo entrar em uma relação monogâmica com uma pessoa, então a partir do momento em que eu quebro esse acordo, eu estou saindo do campo da confiança, eu estou saindo do campo do respeito, eu estou saindo do campo do que é o alicerce de uma relação. Como eu consigo confiar e me entregar em alguém? Repare, um relacionamento só pode dar certo se eu consigo sentir segurança no outro, se eu consigo sentir que esse outro me honra, se eu consigo sentir que esse outro, ele tem clareza sobre o que quer na nossa relação. A partir do momento em que isso não existe, eu não consigo mais me entregar. E isso acontece com muita gente que está se relacionando. Elas não se entregam. Não, Paula, o meu namorado não me conhece. Eu escuto muito isso, gente. Meu namorado, ele não me conhece. Meu marido não me conhece. Eu nunca me entreguei de verdade. Por quê? Ou porque foi traída na relação e a pessoa começa a se fechar. E aí a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais, com mais profundidade. Um pouquinho não, muito mais. Com mais profundidade no dia em que a gente vai falando sobre a pessoa que é traída. Mas voltando... Quando essas coisas começam a acontecer dentro de uma relação, a gente começa a falar não mais de relacionamento, mas de uma paralaxe relacional. Esse foi um termo que eu criei, esse foi um termo que eu passei a trazer desde que eu comecei a ver que, tem alguma coisa muito errada aqui. Paralaxe é alguma coisa que parece ser, é como se isso aqui fosse um papel, não fosse uma caneta, fosse um papel em formato de caneta, e aí eu ia te dizer, isso aqui é uma paralaxe de uma caneta. Parece ser uma caneta, mas não é uma caneta. Ou seja, aquilo que você olha lá, as fotos no Instagram, nossa, tem as fotos lá no Instagram, nossa, tem uma aliança envolvida, nossa, se casaram na igreja, no cartório, nossa, diz pra todo mundo que tá junto. Nada disso configura uma relação, gente. Isso é o visual, isso é o aparente. O que configura uma relação é que haja essa base, é que haja o respeito a essas leis, que mais pra frente em algum momento eu vou citar, as 22 leis dos relacionamentos amorosos, que foi o quê? Foi o que eu comecei a investigar e perceber, peraí, eu até brinco, eu digo assim, gente, parece que todo mundo que eu recebo na clínica, tá todo mundo se relacionando com a mesma pessoa. Eu brinco, só tem um homem no mundo, só tem uma mulher no mundo. Por quê? Porque são os mesmos erros, são as mesmas origens. E aí eu comecei a registrar isso. Eu comecei a anotar, eu disse, peraí, toda vez que um casal desrespeita isso aqui, tem consequências negativas. Ah, toda vez que um casal desrespeita isso daqui também tem consequências negativas. Aí eu comecei a registrar isso e criei as 22 leis dos relacionamentos amorosos. Então, eu comecei a dizer o seguinte, então para ser um relacionamento, é preciso respeitar essas leis. E uma dessas leis envolve a confiança, envolve o diálogo, envolve essa segurança em relação ao que o outro quer, em relação ao que o outro sente e várias outras questões. Corresponsabilidade e outras que vocês vão conhecer com o tempo à medida que vocês também me conhecerem melhor.
Mas então, voltando pro início, eu não gosto, vocês acabaram de entender o porquê que eu não sou favorável ao uso da expressão relacionamento abusivo ou relacionamento tóxico. Se é abusivo e se é tóxico, então não é relacionamento. E também não sou, olha que coisa, também não sou favorável ao uso da expressão relacionamento saudável. Olha que loucura! Estranho, né? Eu sou um pouco estranha, gente. Mas sabe por quê? Se vocês forem parar pra pensar junto comigo, vocês vão entender. A partir do momento que eu digo que é relacionamento saudável, então eu estou partindo do pressuposto de que existe um relacionamento que não é saudável, que pode não ser saudável e ainda assim ser relacionamento. Sabe essa expressão relacionamento abusivo? Uma das coisas, ou por exemplo, abuso sexual. Um exemplo meio extremo, mas é para vocês conseguirem entender. Existem muitos profissionais que batem de frente contra o uso dessa expressão. Por quê? Por que não falar de abuso sexual e, na verdade, falar de ofensa sexual? Pura e simplesmente porque abuso é quando eu posso usar de uma coisa, eu só não posso abusar. Então, por exemplo, eu olho pra alguém e digo assim, olha, tudo bem, você vai sair pra beber, mas não abusa, viu? Ou seja, bebe, mas não bebe demais. E aí quando eu falo de abuso sexual, é como se eu dissesse usa, mas não usa demais, porque usar demais, eu sei que é uma questão muito tênue, mas que isso na nossa cabeça pode gerar algum tipo de confusão. E aí a gente vem falar do relacionamento abusivo. Então, se é abusivo, é porque eu tô fazendo demais o que eu deveria estar fazendo de menos. E na verdade nem sempre é assim. Às vezes eu simplesmente não tenho o que tá fazendo e acabou, sabe? Então, voltando, relacionamento saudável. Eu olho e falo assim, nossa, esse teu relacionamento é tão saudável. Meu Deus, eu quero um dia viver um relacionamento saudável. E aí eu digo para as pessoas, olha, eu ensino, eu educo, olha, a expressão mais adequada não é relacionamento saudável, é relacionamento, ponto. Porque se é relacionamento, já é saudável. Se não for saudável, não é relacionamento, é paralaxe relacional. É abusivo, então não é mais relacionamento, é paralaxe relacional. É tóxico, então não é relacionamento, é paralaxe relacional. Paulo, mas tô morando com a pessoa. Tô casada com a pessoa, tô usando uma aliança. A gente coloca no Facebook que a gente tá junto. Existem coisas que são mais importantes do que essas questões que você mencionou. Paula, e agora, é o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. Você pode buscar ajuda. Você pode buscar olhar para essas leis, por exemplo, e tentar entender, peraí, quais são essas leis que a gente está desrespeitando e como a gente faz para passar a respeitar essas leis, certo? Então, gente, isso é o principal. Isso aqui é a base. Não dá pra conversar sobre relacionamento se a gente não entende que nem tudo é relacionamento. A gente se acostumou a simplesmente, isso é uma coisa que eu costumo dizer muito, assim, a gente é educado, a gente é ensinado desde muito cedo a se dedicar de uma forma intensa às questões profissionais. E eu acho isso maravilhoso. A gente tem mesmo que estudar, a gente tem mesmo que se profissionalizar. Mas quando a gente fala de relacionamento amoroso, não parece que é só crescer e entrar? Não parece que é assim? Tipo essa menina, quem tava lá no começo, eu falei pra vocês que tinha uma menina que era mais velha do que eu e que eu tinha zero experiência, eu era pré-adolescente e ela confiava em mim e vinha me pedir conselhos sobre coisas que nossa, eram muito maiores do que eu. Ela tinha passado por experiências muito difíceis, ela já tinha abortado, ela era adolescente também, e aí ela vinha pedir conselhos pra mim. Então, esse tipo de conceito em torno da relação é muito importante que a gente consiga percebê-los. Porque, como eu dizia, esse exemplo que eu tô dando é uma das provas que não é só simplesmente crescer e pular numa relação. Olhar pro outro e dizer bora e bora. A gente pode dizer bora e bora? A gente pode dizer bora e ir? Pode. Só que a gente precisa ir buscando aprender no caminho. A gente precisa entender que não dá para estudar só para ser um engenheiro melhor, para ser uma psicóloga melhor, para ser uma pedagoga melhor, para ser uma enfermeira melhor, para ser uma advogada melhor, para ser uma administradora melhor. Inclusive parece que hoje é dia dos administradores, né? Se tiver algum administrador aí, parabéns. Mas então, não dá só para estudar para isso aqui. A gente também precisa estudar e buscar se capacitar para ser alguém bom dentro dos nossos relacionamentos e para ter certeza de que estamos realmente vivenciando um relacionamento. Ou seja, gente, isso tudo que eu disse, eu imagino que vocês não tenham juntado CRE com LE, uma coisa com a outra, e eu vou juntar agora para vocês. Isso significa, então,
E quando a gente tem um contexto de infidelidade, quando a gente tem um contexto de traição, né, que é o que a gente está falando aqui, infidelidade, traição, qualquer outra palavra que você queira usar, a gente já não está mais falando de um relacionamento, a gente está falando de uma paralaxe relacional. Um relacionamento consegue superar isso? Consegue? E aí, gente, já sintam-se à vontade para mandar pergunta. Sintam-se à vontade, qualquer coisa que eu tenha dito que vocês tenham ficado assim, meu Deus, dúvidas, mandem, podem fazer perguntas que já eu vou abrir esse espaço para poder responder as perguntas ou comentários de vocês, tá bom? Então sintam-se à vontade mesmo para perguntar, para dizer não entendi, explica de novo o que é paralaxe, explica de novo isso ou aquilo, tá bom? Mas finalizando para vocês, quando a gente tem esse tipo de atitude, a gente tem uma paralaxe relacional. A pergunta que muita gente me faz, é possível um relacionamento, só um instante, bebendo água aqui na caneca do Poderosamente Resolvida. Mas sim, é possível um relacionamento conseguir superar isso? É possível. É possível voltar a ser um relacionamento. Mas, primeiro, quando isso acontece de forma recorrente, aí já não dá. Aí já não tem como. E a segundo, se antes vocês não sabiam o que vocês passam a saber e agora vocês sabem e conseguem agir diferente, maravilha. Essa costuma ser sempre a minha postura. Toda vez que eu recebo alguém, infelizmente acontecem casos, recentemente eu atendi, não foi o primeiro, nem vai ser o segundo, nem vai ser o último, que eu comecei a atender a pessoa e aí na semana seguinte recebo uma mensagem da pessoa dizendo que terminou o relacionamento, né? E eu não tive nenhuma responsabilidade com isso, porque a minha postura profissional, ela é sempre de vamos buscar fazer o que é preciso para tentar tornar esse relacionamento um relacionamento. Sair do campo da paralaxe relacional e começar a ir para o campo do relacionamento. Aí o seu parceiro vai precisar entender o que significa isso de fidelidade, o que significa isso de leis que são necessárias de serem cumpridas. Então, por exemplo, uma dessas leis, das 22 leis dos relacionamentos amorosos, ela fala justamente sobre que o casal tenha limites, que eu tenha limites pessoais claros e que nós, enquanto casal, tenhamos limites do casal. O que isso significa? Eu preciso ter, então, por exemplo, atendo casos assim, também não vai ser o primeiro, não vai ser o último, já atendi vários e atendo atualmente casos assim, em que o relacionamento já chegou naquilo que eu chamo de lixão, né? Já chegou no nível do lixão. Então, muitos xingamentos do tipo que vocês não conseguem nem imaginar. E aí, o que isso significa? Esse casal está, obviamente, desrespeitando algumas leis, e uma dessas leis é justamente essa lei do limite pessoal. Essa pessoa que permanece nessa relação, chamando isso de relação, e na verdade já é uma paralaxe relacional, porque já saiu do campo do relacionamento, passou pro desrespeito, foi pro lixão, já saiu do campo do relacionamento, gente. E aí o que essa pessoa tá fazendo? Ela não está conseguindo ter clareza sobre os seus limites e não está conseguindo colocar isso pro outro. Ela não está conseguindo olhar e dizer assim, epa, passou dessa barreira, já não dá mais. Ela está, na verdade, o que costuma acontecer, e assim, em 100% dos casos é isso que acontece, ela já está olhando pro outro e dizendo, olha, eu não vou mais admitir isso, se você faz isso na sua relação, presta bem atenção. Se existe alguma coisa que seu parceiro faz que você olha e fala assim pra ele ou pra ela, eu não vou admitir isso, mas você permanece na relação. E você continua dizendo essa frase assim, vira rotina. Vira todo dia, toda semana, todo mês você tá olhando pro outro e dizendo, eu não aguento mais, eu não admito mais isso, eu não vou aceitar isso, eu não fui criada pra isso. Todas essas frases são frases que precisam ser eliminadas. Sabe por que elas precisam ser eliminadas? Porque se eu digo que eu não vou admitir alguma coisa e eu continuo admitindo, então o outro me trai uma vez. O outro me trai outra vez, eu olho e digo, eu não vou admitir, eu não vou aceitar, eu não sou mulher pra isso. E aí eu vou lá e permaneço na relação. Aí acontece de novo, eu olho pro outro e digo, olha, eu não vou admitir isso. E aí eu perdoo. E aí eu ensinei, pronto, eu ensinei pro outro. É tipo criança, gente, não é diferente em nenhum sentido. A criança, você diz pra criança, não sobe no sofá 5 vezes, ela não subiu 5 vezes, na sexta ela subiu, você não tirou ela de lá, pronto, ela já aprendeu que isso que você está dizendo de que não pode, não tem muito significado, porque você no final das contas vai deixar.
Então, isso é um pouco do que significa fazer parte de uma relação e que eu quero ensinar você. Não use esse tipo de afirmativa. A gente precisa conseguir ter claro quais são os nossos limites. Se é limite pra você o ser traída, olha, eu não sou mulher pra isso, não é o tipo de coisa que eu admita, não é o tipo de coisa que eu vou aceitar. Então, primeiro você precisa ter clareza sobre isso e ter a habilidade de comunicar isso pro outro. Porque às vezes o que falta é a habilidade de comunicar pro outro. De olhar pro outro e dizer, olha, e aí eu costumo dizer, esse é o tipo de coisa que vem antes de acontecer. É o tipo de coisa que você fala antes de acontecer. Que você chama o outro para uma conversinha, de olhar e dizer assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, algo sobre mim. Então vamos supor, meu nome é Paula, eu tenho essa característica, eu gosto de pão de queijo, eu gosto de aprender coisas, eu gosto de ler, eu gosto disso e daquilo, e tem uma coisa sobre mim, eu não admito traição. Se você me trair nessa relação, infelizmente a gente vai ter que terminar porque eu vou perder a confiança em você. Esse é o tipo de coisa que se comunica pro outro. E que, sabe como é que esse outro vai respeitar isso que você tá falando? Sabe como é que essa pessoa vai ouvir você e não vai pensar assim, isso é coisa de mulher, todo mundo diz isso, toda mulher diz isso, no começo da relação é assim, depois aceita. Sabe como é que essa pessoa não vai olhar pra você e achar que você tá de blefe? Ela vai saber disso observando você no seu dia a dia. Se você é o tipo de pessoa que respeita o que você diz, se você é o tipo de pessoa que em relação a pequenas coisas que são importantes pra você, não é porque é pequeno que não é importante. Então, uma pequena coisa, você disse pro outro que aquilo era importante e o outro desrespeitou. A forma como você reage a isso vai ensinar pro outro se alguma outra coisa pior ou mais séria vai realmente ter alguma diferença pra você. O que acontece muitas vezes na relação é que eu ensino pro outro, como isso que eu acabei de dizer. Eu ensino, eu digo uma coisa, eu faço outra. Eu digo uma coisa, eu faço outra. E aí o outro aprende que eu não sou uma pessoa de palavra. Eu posso ser uma pessoa que diz que tem palavra, mas eu não necessariamente sou uma pessoa que realmente tem. Então, se você tem palavra, você precisa mostrar isso. É por isso que a primeira lei de um relacionamento amoroso, lembra daquelas 22? Eu já tô dizendo outra. Uma, que é a primeira, e não é à toa que é a primeira, é ter vida própria. É que você alimente adequadamente as 8 áreas da sua vida, a família, a amizade, o autocuidado, que você tenha o seu tempo pra você, que você tenha o seu tempo de ler pra alimentar a sua área do conhecimento, que você tenha o tempo de alimentar os seus hobbies que são tão importantes pra você. Tantas coisas que significa ter vida própria, é importante que o seu parceiro consiga perceber isso em você. O que ela diz, ela faz. Pode até não fazer imediatamente, mas ela faz. É importante aquilo que ela diz pra mim. Ela realmente não vai admitir. E aí, quando essa pessoa entende que as coisas que você diz que você não vai admitir, você realmente não vai admitir, aí essa pessoa consegue respeitar você. E a mesma coisa o contrário, tá? Esse diálogo, gente, é um diálogo inconsciente. Esse diálogo é um diálogo sutil. Então, se o outro me proíbe, por exemplo, de sair pra ver as minhas amigas, eu admito uma vez, eu ensino pra ele que aquilo é alguma coisa que eu vou aceitar. Eu posso olhar e dizer assim, olha, eu não admito isso, não aceito isso, não faça mais. Mas eu permaneci, ou então aconteceu de novo e eu só briguei, e aí eu não olhei e falei assim, olha, próxima vez acabou, e realmente o outro sente isso e percebe isso. E não só nisso, mas em outras atitudes que eu tenho, em outras coisas que são menores na relação. Vocês conseguem perceber? Então, o que eu tô dizendo pra vocês é que a gente acaba ensinando o outro se a gente vai aceitar determinadas coisas ou se a gente não vai aceitar determinadas coisas. Ensinei pra vocês também que nem tudo que a gente olha e fala assim, nossa, estão de mão dada, estão juntas, estão juntos, nem tudo isso realmente é um relacionamento. Às vezes é uma paralaxe relacional e você não tá sabendo o que é. Qual a consequência disso, gente? Essa última coisa de conteúdo que eu vou trazer pra vocês hoje é exatamente isso. A consequência disso é que as pessoas ficam com medo de fazer parte de relações. Gente, quase, assim, é muito frequente. Tem uma das ferramentas que eu trabalho com os meus clientes e que eu vou investigar a fundo, através de uma ferramenta bem simples. Eu vou identificar a fundo quais são os medos que estão relacionados com aquilo que aquela pessoa quer. Então, se aquela pessoa quer um relacionamento, a gente vai investigar o que tá por trás disso, que conscientemente você tá dizendo que você quer. Consciente, gente, é olhar e falar assim, nossa, esse vestido é azul, nossa, estou com calor, nossa, meu nome é Paulo, eu tenho tantos anos. Isso é coisa do consciente, eu quero um relacionamento. Agora, inconscientemente, eu realmente quero um relacionamento?
Aí o que acontece? Eu aplico essa ferramenta com as pessoas. O que eu tenho de resultado? Gente, até hoje, em 100% dos casos, o que eu tive de resposta foi: pessoas às vezes colocam, eu digo assim, olha, coloque no papel quais são os sentimentos que estão relacionados com você, visualizando isso acontecendo. Então visualiza aí essa família que você quer, esse relacionamento que você quer que aconteça. E aí quando essa pessoa vai começar a escrever quais são os sentimentos, sabe o que acontece? Normalmente, muito mais comum do que você possa imaginar, a pessoa não me escreve nenhum sentimento positivo. Ela só escreve medo, medo de ser traído, medo de ser enganado, medo de ser abandonado, medo de ser mãe solteira, um monte de medo, um monte de trauma, um monte de insegurança, um monte de uma porção de coisa. Aí quando eu vou começar a investigar com essa pessoa quais são as experiências que ela tem relacionadas a relacionamento, sabe o que eu descubro? Que na verdade essa pessoa viu os pais tendo uma paralaxe relacional e achou que era relacionamento. O pai traía a mãe traía o pai, gritavam um com o outro, separava, voltava. Gente, tudo isso aqui é característica de paralaxe relacional. Quem tá num relacionamento não termina e volta o tempo todo. Isso não existe, porque pra eu permanecer numa relação e pra eu me entregar pro outro, eu preciso ter segurança em relação ao que o outro quer. Se toda semana a pessoa acorda de TPM, quero terminar, não aguento mais, eu não consigo confiar e não consigo me entregar, certo? Então não existe. A partir do momento que tem essas características, eu tenho aí uma paralaxe relacional. E aí a pessoa viu tudo isso, viu os amigos, Paula, todo mundo que eu vejo tendo relacionamento, é tudo um sofrimento, é tudo uma grande infelicidade. E aí eu olho pra pessoa e eu preciso ir lá e educar ela no sentido de ela entender que na verdade tudo isso que ela viu não era relacionamento, na verdade era paralaxe relacional. Então, em resumo, o que vocês veem acontecendo, essas relações que vocês veem acontecendo, uma traição, na verdade o que você tá vendo é uma paralaxe relacional e não um relacionamento. Então esse medo de ser traído tem a ver com pessoas que você tá vendo que não compreendem o que realmente significa fazer parte de uma relação e que estão reproduzindo isso nessa relação e você tá com medo de reproduzir aquilo. Como é que você faz para garantir que você não vai viver uma paralaxe relacional? Você precisa aprender, em primeiro lugar, o que significa fazer parte de uma relação, por isso que você tá aqui. Você precisa aprender sobre as 22 leis de um relacionamento amoroso. Você precisa aprender o que tá no entorno disso, para que você consiga evitar viver isso que você tanto teme. Então, agora eu vou ler os comentários de vocês. Oi, Saulo, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Sejam bem-vindas as pessoas que chegaram no final. É sempre tempo, viu? E agora eu tô abrindo para perguntas. Então, se vocês quiserem mandar perguntas sobre o assunto, pode mandar, porque eu vou responder tanto os comentários de vocês quanto as perguntas que vocês têm para fazer, tá bom? Tô voltando aqui na parte lá de cima. A Maria Clara, acho que a Maria Clara tá dizendo faz sentido, ainda não tinha pensado por esse lado. Eu imagino que ela tenha dito isso, eu lembro, na verdade, que ela disse isso quando eu tava falando sobre o que é um relacionamento e o que não é um relacionamento, sobre se é tóxico e se é abusivo, então não ser uma relação automaticamente, não tem discussão, não tem meio termo, é isso ou não é isso, sabe? E aí ela disse que nunca tinha parado pra pensar nisso, é normalmente o que acontece mesmo. Outras pessoas estão batendo palminha aqui, que legal. A Renata tá dizendo, eu penso exatamente assim. Eu tava falando sobre ter clareza sobre os seus limites, e aí foi nesse momento que a Renata falou sobre isso. E aqui eu tenho um comentário da Iana. A Iana disse, minutos de grande aprendizado, muito recompensador o seu ensinamento sobre poder. Olha que interessante, em momento nenhum eu usei a palavra poder, mas poder tá no Poderosamente Resolvida, né? E tudo isso aqui é realmente sobre poder, sabia, Ana? Realmente é sobre poder. Porque quando a gente fala muito de empoderamento, né? Sobre uma mulher empoderada, por exemplo. E uma mulher empoderada, ela é a mulher que tem esses conhecimentos, né? Que tem acesso a essas informações, a esse conhecimento, mais do que a essa informação. E essas coisas que eu tô trazendo pra vocês, eu tenho certeza que vocês não ouviram em nenhum outro lugar. Que são coisas que a gente não é ensinado. A gente é ensinado sobre outras coisas, mas sobre isso a gente não é tanto. Gente, me respondam uma coisa. Live dura até 50 minutos ou até 1 hora? Porque a gente já tá aqui em 43 minutos. E aí, mas eu já tô caminhando pro final. O Saulo disse aqui, cheguei atrasado, mas sei que foi fantástica essa live. Obrigada, Saulo. A Ludmilla tá dizendo, cheguei por último. Não foi por último não, Ludmilla. Teve gente que chegou depois de você. E disse assim,
Cheguei por último, mas como saber identificar uma paralaxe relacional? Não sei se é assim que se escreve, não te preocupe, depois eu mando pra ti, tá? Vou escrever, vou falar no story e eu vou escrever pra vocês como é que se escreve. Como saber identificar uma paralaxe relacional? É relacional, tá? Não é emocional. Beleza, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Renata disse, eu vou já responder a tua pergunta. Ludmila, só um instante. Renata disse, eu acho que transformei meu relacionamento em uma paralaxe relacional. Sim, isso acontece também. Às vezes a relação começa como um relacionamento e depois vira uma paralaxe relacional. Mas, Renata, uma coisa que não sei se vai ser muito bom de saber, eu acho que sim, que é muito bom. É sempre bom a gente tomar consciência sobre essas coisas. Raramente isso acontece. Raramente isso acontece. Normalmente, quando vira uma paralaxe relacional, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, normalmente começou como uma paralaxe relacional mesmo, você não percebeu. Você só não percebeu. Às vezes porque você estava apaixonada e na verdade dizem que apaixonado fica burro, mas eu não concordo com isso. A paixão ela faz parte do processo, mas você não precisa perder as suas convicções e a sua clareza a respeito do que você aceita, do que você não aceita, o que é e o que não é determinada coisa. Então, só falta mesmo mais conhecimento. Talvez na época você não tinha. E aí, com o tempo, isso começou a ficar mais evidente na tua relação. Mas raramente mesmo, começa como uma relação, atendendo a todas as 22 leis e depois isso desanda, sabe? Dificilmente isso acontece. Muitas vezes desanda porque alguma coisa desde o início já não estava lá. A Renata disse, não sei se é assim que escreve. Não se preocupem. 1 hora. Obrigada, gente, por me esclarecer. Saulo tá dizendo, limite é uma palavra importante para uma relação saudável. Olha o Saulo usando a expressão relacionamento saudável. Chegou depois, eu entendo, eu perdoo. Mas só resumindo, eu também não sou muito favorável que a gente use a expressão relacionamento saudável, porque se é relacionamento, então é saudável, então acaba ficando redundante a expressão. Uma coisa que parece só palavras, mas que faz toda a diferença. Eu compreender que se não tá sendo saudável, então deixou de ser uma relação. E aí eu preciso correr, buscar ajuda, pedir socorro, porque eu não posso continuar. Não, acontece com todo relacionamento. Não acontece. Um monte de coisa que o pessoal fala que acontece com todo relacionamento, não acontece. Acontece com uma paralaxe relacional. A Tayane disse o seguinte, como superar esses medos, porque meus pais têm uma paralaxe relacional. Relacional, eu acho que eu falei de um jeito que vocês entenderam emocional, mas é relacional. Tô em um relacionamento, mas tenho vários medos, como superar? Eu tô só vendo aqui se tem, beleza, foram essas as perguntas, certo. Eu só vou responder mais essas duas. Se vocês quiserem mandar mais alguma pergunta, manda no direct, mandem sugestões pelo direct, falem comigo, porque pode ser que eu traga nos outros dias alguma coisa que vocês queiram saber. E não se esqueçam que a gente vai ter mais 4 dias só, tá? São só 5 dias. Então a gente vai ter mais 4 dias aqui ao vivo, então vocês podem ter outras dúvidas e mandar outras perguntas todos os dias que eu vou responder também. Então, a Ludmila perguntou como saber identificar uma paralaxe relacional. Tu não tava, Ludmila, e não tem problema, a live ela vai ficar disponível por 24 horas no feed, só 24 horas. Então tu pode assistir e entender isso melhor. Mas resumindo, com o tempo, com a minha experiência, atendendo pessoas, acompanhando relacionamentos e vivendo também, né? Eu comecei a perceber que existia um padrão em relação a como essas relações aconteciam. E eu até brinquei aqui falando que a minha impressão era de que todo mundo se relacionava com a mesma pessoa, porque parecia que eram as mesmas origens de problema. E aí eu comecei a registrar, porque parecia que todo casal, nada era novo, assim, 100% novo. Era sempre alguma coisa que eu conseguia perceber a origem, e aí eu comecei a anotar essas origens. Então o problema nesse relacionamento começou através disso daqui. Então, se diálogo é uma coisa fundamental, faltou diálogo nessa relação. Eles acharam que não precisava se comunicar. O meu marido é introspectivo. Ser introspectivo não significa que ele não vai precisar se comunicar e conseguir desenvolver um diálogo com a sua parceira. Isso é condição sine qua non. Se eu não estou disposto a dialogar, eu não entro em nenhuma relação. Gente, não tem muito pra onde correr. Porque se eu não dialogo, eu vou acabar tendo problemas. Eu crio uma bola de neve naquela relação. Não precisa ser um discurso, gente. É só conversas. Conversas em que eu coloco pro outro o que me incomoda, o que não me incomoda, o que eu acho que precisa mudar e por aí vai. Mas então, eu comecei a registrar esses padrões. À medida que eu registrei esses padrões, eu criei as 22 leis dos relacionamentos amorosos. E aí eu percebi, para ser uma relação, para ser um relacionamento de fato, então precisa obedecer essas leis. E aquilo que não obedece essas leis, que tem algumas outras características, como que eu posso dar aqui de ciúmes excessivo, de ultrapassar os seus limites pessoais, ultrapassar os limites que foram estabelecidos pelo casal,
não ter vida própria, ambas as pessoas vivem a vida um do outro, amam um ao outro, teoricamente amam um ao outro mais do que a si mesmo. Pronto, a gente já tá falando de paralaxe relacional. Todas essas questões e várias outras questões caracterizam uma paralaxe relacional, certo? O que você precisa aprender então, Ludmila? Você precisa aprender sobre as 22 leis dos relacionamentos amorosos, sobre o que significa fazer parte de uma relação, para que você consiga saber diferenciar isso muito bem. E a gente vai estar falando sobre isso aqui direta e indiretamente ao longo da jornada da fidelidade, tá bom? E aí, respondendo à última pergunta, como superar esses medos, porque meus pais têm uma paralaxe relacional. Tô em um relacionamento, mas tenho vários medos, como superar? Olha, isso é um processo. Começa com você tomando consciência a respeito dessas questões que eu tô trazendo aqui. E você vai superar de algumas outras formas. Como eu disse, é um processo, mas compreendendo que a história dos seus pais é diferente da sua história. E compreendendo, em primeiro lugar, isso. Eles viviam uma paralaxe relacional. Você tá com medo? Você quer? O que você quer? Se eu perguntasse pra você, ia me dizer que você quer viver um relacionamento. Então, se você quer viver um relacionamento e o que os teus pais viviam era uma paralaxe relacional, então, logo, você não tem medo de um relacionamento, você tem medo de uma paralaxe relacional. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, porque basta você se nutrir das informações que você precisa e do conhecimento que você precisa a respeito do que é fazer parte de uma relação, para que você consiga garantir que, bom, se eu estou vivendo assim, então eu não estou repetindo a história dos meus pais. Sabe por que aconteceu tanta infelicidade? Sabe por que tantas coisas deram errado? Porque eles estavam desobedecendo leis que são importantes dentro de uma relação. Se eu fizer diferente, então eu vou ter um resultado diferente. Esse é o começo, tá? Esse é o começo para você conseguir viver uma história diferente. Ai, gente, vocês estão comentando outras coisas aqui. Minha vontade de passar horas conversando com vocês. A Sara tá dizendo, sim, sempre falo isso sobre relacionamento. Gostei. A Iana tá dizendo, muito obrigada por essa oportunidade. Vou ter que sair, mas saio melhor. Abraços. Isso pra mim já vale. Beijo, Iana. Já fico super feliz de você dizer que saiu melhor. Pra mim isso é tudo. A Renata disse, existe a possibilidade de transformar uma paralaxe relacional em um relacionamento ou tenho que deixar de mão? Eu vou printar essa pergunta e eu vou te responder ela ou na próxima live ou em algum outro momento, tá bom? Por conta do nosso tempo. Perdi a live na maior parte, vai ficar salva? A Angra perguntou. A Duda disse, vai sim, por 24 horas no feed. Exatamente, Duda, obrigada. Então, eu quero apresentar para vocês o tema de amanhã, né? Amanhã a gente vai falar sobre a mulher que foi traída ou que é traída. Eu falei para vocês um pouquinho sobre isso, mas amanhã eu vou me aprofundar. Isso tem a ver com traumas, por que essa mulher permanece nessa relação. Eu já dei aqui algumas dicas que tem a ver com uma falta de compreensão dos seus limites e uma falta de condição de colocar, uma falta de habilidade de colocar isso pro outro, mas tem muito mais do que isso. Então a gente vai entender em profundidade sobre isso, sobre a mulher que foi traída um dia, o que ela precisa fazer para que ela consiga, mais ou menos a mesma pergunta que foi feita aí, que tem a ver com os meus pais viveram isso, e agora, como é que eu faço para superar e conseguir viver alguma coisa diferente? Eu já vivi isso, como é que eu faço para superar e viver uma coisa diferente? Não muda muita coisa, são os mesmos princípios e a gente vai aprender como fazer isso amanhã. A gente falou hoje também sobre medo, sobre bloqueios, de fazer parte de uma relação. Lembra que eu citei isso, né? Que vários clientes acabam colocando sentimentos negativos relacionados a algo que eles dizem que querem tanto. Nossa, Paulo, eu quero muito construir uma família, mas eu tenho milhares de medos, inclusive o que é assim, certeiro. A pessoa sempre vai escrever medo de ser traída. Então a gente vai entender amanhã como que isso gera implicações, como que isso faz com que essa mulher ela acabe aceitando determinadas coisas que talvez inclusive ela tenha dito que nunca iria aceitar. Então esse é o nosso tempo para amanhã. Se vocês têm dúvidas sobre isso, já anota, porque amanhã vocês já colocam aqui, quando for a hora da pergunta, eu vou ler a tua pergunta primeiro, quando você colocar na ordem, tá bom? E agora eu vou me despedindo de vocês. Eu quero agradecer pela presença de todo mundo. Algumas pessoas passaram por aqui, não puderam ficar até o final. Eu super entendo, já fico muito feliz que vocês tenham estado presentes. Hoje vocês me conheceram melhor. Hoje vocês aprenderam sobre o que significa, o que é realmente um relacionamento, o que não é um relacionamento. Que nem tudo que a gente olha, olha lá, tá junto, tá andando de mão dada, casou, é um relacionamento agora. Não necessariamente é assim, a gente precisa ser mais crítico do que isso. E a gente aprendeu também várias outras coisas que não tem como repetir tudo. Pra quem chegou no final, a live vai ficar disponível por 24 horas aqui no feed. E eu espero vocês amanhã, no mesmo horário, às 21 horas, pra gente continuar aprendendo juntos aqui.
Separem perguntas, mandem perguntas e obrigada, gente. Obrigada por todo mundo que esteve presente. E quem não se inscreveu, lembrando pela última vez, quem não se inscreveu, vão se despedindo aí. Vão se despedindo que eu quero me despedir de vocês também. Quem não se inscreveu, se inscreva através do link na bio, tá? É só ir lá, acessar o link, colocar seu e-mail, seu nome pra você ser avisada dos horários da live e você poder acompanhar e não perder nada, tá bom? A Maria tá dizendo muito bom, a Ângela tá colocando coraçõezinhos, a Lu tá botando coração aqui, a Ludmila tá dizendo obrigada, obrigada, gente, eu que agradeço, estou aqui pra isso, estou aqui pra compartilhar, viu? Um grande cheiro pra vocês, beijo, até a próxima, até amanhã, tchau, tchau. Rafael, meu namorado, dizendo te amo, tá bem aqui na minha frente, atrás de mim, me olhando. Até amanhã, Duda. Beijo, Thay, obrigada por ter estado presente. Até amanhã, eu vejo vocês. Renata tá dizendo, você é maravilhosa, obrigada. Vocês também são. Vão ser cada vez mais, viu? Cheiro, tchau, tchau, até a próxima.